Bom dia, terceiro ano! Tá todo mundo animado aí para mais uma aula? A aula de hoje vai ser no livro de Geografia. Nós vamos estudar os setores da economia. Como assim, tia? Que história é essa de setores? Então, a economia se movimenta de acordo com aquilo que o homem produz. E para produzir e consumir aquilo que foi produzido, a economia foi dividida em setores. Por quê? Quando o homem começa a produzir, ele precisa da matéria-prima, não é isso? Então, ele vai lá na natureza, retira a matéria-prima. Esse setor que vai transformar e retirar da natureza a matéria-prima é chamado de setor primário, que é o setor onde começa a ser produzido os bens de consumo. O que é que esse setor faz? Nesse setor, as pessoas trabalham no extrativismo, retirando minerais da natureza, trabalham na agricultura, plantando e colhendo, e trabalham na pecuária, fazendo a criação de animais. Os produtos que são feitos no setor primário, a caça, a pesca, a exploração de minerais, é um produto primário, ou seja, esse produto ainda tem que ser enviado para outro setor da economia, que é o setor secundário, o setor das indústrias, para poder ser produzido. Por exemplo, se a pessoa extraiu lá, foi lá na floresta e tirou madeira, pegou a madeira, isso foi no setor primário. O setor primário é aquele que tira da natureza. E depois fez o que com essa madeira? Tem que mandar essa madeira para alguma indústria, para alguma fábrica. Nessa ida da madeira para a fábrica, ela está indo para o setor secundário, que é o setor onde vai se transformar a matéria-prima em algum produto específico. Os animais que são criados lá na fazenda, no setor primário, eles também vão ser mandados para alguma indústria onde vai ter a pele usada para fazer objetos, a carne vai ser repartida para ser vendida para consumo ou para produzir salsicha, por exemplo, e por aí vai. O leite vai ser que foi retirado da vaca lá no setor primário, ele vai ser mandado para a indústria também, no setor secundário, e vai ser transformado em vários outros alimentos. No setor secundário, no setor primário, eles tiraram da natureza. No setor secundário, mandaram para indústrias para transformar em bens de consumo, em produtos. E depois que foi para a indústria, esse produto, depois que esse produto está pronto, ele vai para onde? Vai para o comércio, que é o setor terciário. No comércio, todos esses produtos que foram fabricados nas indústrias, no setor secundário, ele agora vai para o setor terciário, que é o comércio, para ser vendido à população. Além desses três setores, o primário, o secundário e o terciário, ainda tem o setor quaternário, que é o setor da informação, porque hoje, na atualidade, a gente usa muita tecnologia para vender e para consumir os bens que são produzidos. Assistam esse vídeo aí. Aprendeu que existem muitas atividades econômicas que envolvem diferentes tipos de trabalho. Essas atividades se dividem em três setores da economia: primário, secundário e terciário. Vamos começar pelo setor primário. O setor primário é composto das atividades agropecuárias, agricultura e pecuária, e do extrativismo mineral, vegetal e animal, que produzem alimentos e exploram recursos naturais para obter as matérias-primas de diversos produtos. O trabalho nesse setor passou por grandes transformações ao longo da história. Hoje, há uso de técnicas tanto tradicionais quanto modernas. Na agropecuária, por exemplo, o uso de ferramentas como pás e enxadas e de animais para puxar arados é muito antigo, embora hoje ainda seja comum, principalmente em pequenas propriedades rurais. Nas grandes propriedades, predomina o uso de tratores e de colheitadeiras. O emprego de máquinas no trabalho rural é conhecido como mecanização do campo e é um dos principais fatores que causam o êxodo rural devido à substituição de postos de trabalho por máquinas. Os diferentes tipos de extrativismo passaram por grandes mudanças ao longo do tempo. Antigamente,
a atividade extrativista era realizada manualmente. Nos dias atuais, isso acontece, mas em menor proporção. No caso do extrativismo vegetal, a coleta de castanhas e a extração do látex ainda são realizadas manualmente. No entanto, na extração de madeira, há o emprego de grandes máquinas. Se por um lado isso acelera o desenvolvimento econômico, por outro, esgota rapidamente os recursos naturais. O extrativismo animal, como a pesca, é realizado tanto de modo artesanal como industrial. A pesca artesanal é realizada por pescadores em pequenas embarcações, que adotam técnicas tradicionais sem grandes recursos tecnológicos. A pesca industrial, por sua vez, utiliza grandes barcos e extrai quantidades muito maiores de peixe das águas. O extrativismo mineral também passou por transformações, mas ainda utiliza técnicas tradicionais para a extração de ouro e minerais diversos. Atualmente, os garimpeiros convivem com grandes máquinas e instalações que extraem da natureza petróleo, ferro, carvão e etc. Setor secundário. O setor secundário compreende a geração de energia, a construção civil e, principalmente, a indústria. Nesse setor, a matéria-prima obtida no setor primário é transformada e utilizada para a fabricação de diversos produtos. A indústria nasceu no século XVIII, na Inglaterra, na chamada Revolução Industrial. Diversas atividades que antes eram realizadas apenas artesanalmente passaram a ser executadas por máquinas em uma linha de produção. Com o avançar dos séculos, a indústria foi se modernizando com a transformação das técnicas e das máquinas, e assim ganhou velocidade e eficiência na fabricação de produtos. No entanto, as máquinas não executam o trabalho sem a ajuda humana. Por mais avançadas que sejam, elas necessitam de manutenção e de pessoas que as operem e controlem. Além disso, conforme o desenvolvimento tecnológico industrial evoluiu, cresceu a necessidade de profissionais com escolaridade e especialização profissional para operar máquinas sofisticadas. Setor terciário. O setor terciário constitui-se do comércio e da prestação de serviços. Atualmente, é o maior setor da economia brasileira e concentra a maioria dos trabalhadores do país. Ele representa a última etapa do processo produtivo, ou seja, o que é produzido nos setores primário e secundário chega aos consumidores pelo comércio, setor responsável pela venda das mercadorias. Antes de chegar ao consumidor final, as mercadorias precisam ser transportadas e distribuídas às redes de comércio. As redes de transporte e de distribuição também fazem parte do setor terciário da economia. Até poucos anos atrás, as vendas eram realizadas quando o consumidor se dirigia até a loja e comprava pessoalmente o que desejava. Hoje, é muito comum a compra de produtos pela internet. Esse ramo de negócios é conhecido como comércio eletrônico. O setor de prestação de serviços é muito abrangente, com atividades ligadas à educação, à saúde, às atividades bancárias, ao turismo, à comunicação e a muitas outras áreas. Atuam no setor de serviços profissionais como taxistas, advogados, médicos, professores, etc. Com o desenvolvimento da tecnologia, esse setor tem ampliado cada vez mais sua área de atuação. Os serviços da tecnologia da informação, por exemplo, têm sido requisitados atualmente devido à presença cada vez maior da informática no dia a dia das pessoas e das empresas. Recapitulando, o setor primário produz ou extrai matéria-prima da natureza. O setor secundário recebe essas matérias-primas que são transformadas em produtos industrializados. E, por fim, no setor terciário, é onde se dá a comercialização desses produtos. Agora que vocês já viram o vídeo, já ouviram a explicação, vamos responder o livro de geografia. Vocês vão abrir lá na página 33 e vão responder até a página 66. Façam com cuidado, façam com atenção, caprichem na letra e me mandem a foto para a gente corrigir. Um beijão e até amanhã!